Hayford o cumprimentou efusivamente. Gostava do calor humano e da franqueza de seus 3 novos amigos, mas algo o aborrecia e ele mantinha uma certa distância. Ainda não se sentia à vontade com esse tipo de afeição. E qual seria o tema da reunião? A Força Tribulação estava programada para reunir-se regularmente, portanto, uma reunião especialmente convocada deveria ter um significado importante. Chloe olhava para ele com ar esperançoso quando o cumprimentou. Mesmo assim, não o abraçou como Steele e Bruce Barnes haviam feito. A conduta discreta de Chloe era por sua causa, naturalmente. Eles mal se conheciam, mas houvera uma reação da parte de ambos. Já tinham deixado transparecer os sinais do início de um relacionamento. Em um bilhete a Chloe, Buck admitira que sentia atração por ela, mas ele precisava agir com cautela. Ambos eram novos na fé e somente agora estavam aprendendo o que o futuro lhes traria. Só um tolo iniciaria um relacionamento em tempos como este. E ele não era exatamente isso, um tolo? Como pôde ter levado tanto tempo para conhecer Cristo, apesar de ter sido um aluno brilhante, um jornalista internacional e um pretenso intelectual? E o que estava acontecendo com ele agora? Sentia-se culpado por ter ouvido seus chefes discutindo a seu respeito por telefone. No passado, jamais teria dado a mínima importância a um fato como esse. As artimanhas, os esquemas e as mentiras que ele preparara e contara para conseguir uma reportagem dariam para escrever um livro. E agora, seria ele tão bom jornalista como sempre foi, tendo Deus em sua vida parecendo alfinetar sua consciência mesmo diante de coisas insignificantes? Hayford percebeu o desconforto de Buck e a hesitação de Chloe. Porém, o que mais o impressionou foi a mudança quase instantânea no semblante de Bruce. Bruce sorrira diante da história contada por Hayford a respeito de seu problema no emprego. E sorriu quando Buck chegou. De repente, contudo, o rosto de Bruce anuviou-se. Seu sorriso desapareceu e ele estava tendo dificuldade de recompor-se. Hayford era inexperiente nesse tipo de sensibilidade. Antes do desaparecimento da esposa e do filho, fazia anos que não chorava. Sempre considerou que as emoções eram sinal de fraqueza e falta de virilidade. No entanto, após os desaparecimentos, viu muitos homens chorar. Estava convencido de que os sumiços por todo o mundo tinham sido ocasionados por Cristo ao arrebatar sua igreja, mas para aqueles que foram deixados para trás, o evento foi catastrófico. Mesmo para ele e Chloe, que se tornaram crentes em razão disso, o horror de perder os membros da família foi terrível. Houve dias em que Hayford se sentiu tão angustiado e saudoso da esposa e do filho que teve dúvidas se conseguiria prosseguir. Como pôde ser tão cego? Que fracasso ele havia sido como marido e como pai. Bruce, porém, era um sábio conselheiro. Também perdeu esposa e filhos, e ele, acima de tudo, deveria estar preparado para a vinda de Cristo. Com o apoio de Bruce e a ajuda das 2 outras pessoas presentes naquela sala, Hayford sabia que poderia prosseguir. Contudo, havia algo mais na mente de Hayford do que uma simples luta pela sobrevivência. Estava começando a acreditar que ele e todos os presentes precisariam tomar uma atitude, talvez arriscando suas próprias vidas. Se houve um momento de dúvida ou hesitação quanto a isso, elas desapareceram quando Bruce Barnes finalmente conseguiu falar. O jovem pastor cerrou os lábios para evitar que tremessem. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Eu preciso falar com vocês. Ele começou, inclinando-se para a frente e parando para se recompor. Diante de todas as notícias vindas de Nova York nestes últimos dias, resolvi deixar a televisão ligada na CNN o tempo todo. Hayford, você disse que não ouviu a última. E você, Chloe? Ela balançou a cabeça negativamente. Buck, suponho que você tenha acesso imediato a todos os pronunciamentos de Carpathia. Não o de hoje, disse Buck. Só fui ao escritório no fim do dia e não ouvi nada. O rosto de Bruce pareceu anuviar-se novamente e ele deu um sorriso apologético. As notícias são devastadoras,
Mas este não é o problema principal, ele disse. Estou sentindo uma enorme responsabilidade por vocês. Estou tentando dirigir essa igreja, vocês sabem, mas isso parece muito insignificante quando comparado a meu estudo a respeito da profecia. Tenho passado a maior parte de meus dias e noites debruçado sobre a Bíblia e comentários correlatos e sinto a pressão de Deus sobre mim. A pressão de Deus? Repetiu Hayford. Bruce rompeu em prantos. Chloe estendeu o braço sobre a mesa e colocou sua mão sobre a dele. Hayford e Buck também tocaram em Bruce. É difícil demais, disse Bruce, lutando para se fazer compreendido. Eu sei que isso não acontece só comigo. Acontece com vocês e com todos os que frequentam esta igreja. Todos nós estamos sofrendo muito. Todos nós perdemos entes queridos. E todos nós não enxergamos a verdade. Mas agora a encontramos, disse Chloe, e Deus usou o Senhor para isso. Sei, é que sinto tantas emoções conflitantes que passo a me perguntar o que virá a seguir. Minha casa é tão grande e está tão fria e solitária sem minha família que às vezes nem vou para lá à noite. Há ocasiões em que estudo até cair de sono e vou para casa de manhã só para tomar uma ducha, trocar de roupa e voltar para cá. Pouco à vontade, Hayford olhava para um ponto distante. Por ter sido ele quem tentara aproximar seus amigos, gostaria agora que alguém mudasse o rumo da conversa, derivasse o assunto para o tema principal da reunião. Mas Bruce era uma pessoa diferente. Tinha seus próprios métodos de comunicação e momento apropriado para falar. Bruce pegou um lenço de papel enquanto os outros três permaneciam em silêncio. Quando falou novamente, sua voz ainda estava rouca. Sinto um peso enorme sobre mim, disse. Uma das coisas que nunca foram meu ponto forte era ler a Bíblia diariamente. Eu fingia ser um crente, um pretenso obreiro cristão dedicado, mas não dava muita importância à Bíblia. Agora não consigo extrair o máximo que ela tem a me oferecer. Buck identificava-se com Bruce. Desejava saber cada coisa que Deus havia tentado comunicar-lhe durante anos. Esse foi um dos motivos, além de Chloe, de não ter se importado ao ser transferido para Chicago. Desejava frequentar essa igreja e ouvir Bruce explicar a Bíblia sempre que as portas estivessem abertas. Desejava mergulhar nos conhecimentos e ensinamentos de Bruce como membro deste pequenino núcleo. Buck ainda tinha um emprego e estava escrevendo uma matéria importante, mas sua principal ocupação era conhecer a Deus e ouvir sua mensagem. O resto não passava de um meio para atingir um fim. Bruce ergueu a cabeça. Agora entendo o que o povo queria dizer com a expressão regozijar-se na palavra. Às vezes, passo horas sorvendo-a, chorando e orando. Perco a noção do tempo e esqueço até de me alimentar. Outras, dobro os joelhos clamando a Deus por mais esclarecimento. E o que mais me espanta é que ele está fazendo exatamente isso. Buck percebeu que Hayford e Chloe movimentavam a cabeça afirmativamente. Era o mais novato que ambos no assunto, mas sentiu o mesmo interesse ardente pela Bíblia. Mas aonde Bruce estaria querendo chegar? Estaria dizendo que Deus lhe revelara algo? Bruce deu um longo suspiro e levantou-se. Caminhou até um dos cantos da mesa e sentou-se ali, olhando firme para os três. Necessito de suas orações, disse. Deus está me mostrando coisas, incutindo verdades dentro de mim que mal consigo refreá-las. E se as tornar públicas, serei ridicularizado e possivelmente estarei em perigo. Claro que oraremos, disse Hayford, mas o que isso tem a ver com as notícias de hoje? Tem tudo a ver com as notícias, Hayford. Bruce balançou a cabeça. Você não enxerga? Sabemos que Nikolai Karpatia é o anticristo. Digamos que por uma questão de argumentação, a história de Buck sobre o poder hipnótico sobrenatural de Karpatia e o assassinato desses dois homens seja ridícula. Mesmo assim, há plenas evidências de que Karpatia se encaixa nas descrições proféticas. Ele é enganador, é sedutor. O povo está se unindo para apoiá-lo. Foi levado ao poder aparentemente contra sua vontade. Ele está forçando a ideia de um governo mundial único, uma moeda única, um tratado com Israel, transferir a sede da ONU para a Babilônia. Isso basta como prova.
Como pode um homem fomentar todas essas coisas e não ser um anticristo? Sabíamos que isso aconteceria, disse Buck. Ele tornou público todos os seus planos? Todos hoje. Buck deu um leve assobio. O que Carpati disse? Deu a notícia por intermédio do secretário de imprensa, seu ex-chefe Buck. Como é o nome dele? Plank. Correto. Steve Plank. Organizaram uma entrevista coletiva à imprensa para que ele informasse aos meios de comunicação que Carpati estaria fora de circulação durante alguns dias, dirigindo reuniões estratégicas de alto nível. E ele disse do que se tratavam as reuniões? Disse que Carpathia, apesar de não estar almejando a posição de líder, sentiu-se na obrigação de tomar rápidas providências para unir o mundo em direção à paz. Organizou equipes de trabalho para implementar o desarmamento das nações do mundo e para confirmar que isso foi feito. Ordenou que os 10% da produção armamentista de cada país que não estão sendo destruídos sejam embarcados para a Babilônia, à qual ele deu o novo nome de Nova Babilônia. A comunidade financeira internacional, cujos representantes já estão em Nova York para as reuniões, foi encarregada de estabelecer uma única moeda. Eu jamais teria acreditado nisso. Buck franziu as sobrancelhas. Tempos atrás, um amigo tentou me alertar. E isso não é tudo, prosseguiu Bruce. Vocês acham que foi coincidência o fato de os líderes das principais religiões estarem em Nova York quando Carpathia chegou na semana passada? Como isso poderia ter acontecido, a não ser para que a profecia fosse cumprida? Carpathia está persuadindo esses líderes a se unirem, concordarem em um tipo de esforço em conjunto quanto à tolerância, respeitando suas crenças em comum. Crenças em comum? Estranhou Chloe. Algumas dessas religiões têm tantas diferenças que jamais chegariam a um acordo. Mas eles estão concordando, disse Bruce. Aparentemente Carpathia está negociando. Não sei o que está oferecendo, mas espera-se um pronunciamento dos líderes religiosos até o fim da semana. Acho que teremos uma religião mundial única. Quem se deixaria seduzir por isso? A Bíblia menciona que muitos. A mente de Hayford girava. Sentia dificuldades em concentrar-se desde o dia dos desaparecimentos. Em certas ocasiões, ele ainda se perguntava se tudo aquilo não havia sido um terrível pesadelo, do qual acordaria para em seguida mudar a sua maneira de viver. Seria ele o Scrooge, personagem do livro Canção de Natal de Charles Dickens, nota do tradutor, que precisou ter um sonho tão horrível para ver o mal que havia praticado? Ou seria George Bailey, personagem interpretado por James Stewart no filme It's a Wonderful Life, que conseguiu ter seus desejos realizados e depois se arrependeu? Hayford sabia de duas pessoas, Buck e Hattie, que conheceram pessoalmente o anticristo. O quanto isso era bizarro. Quando ele se permitiu refletir sobre o assunto, sentiu um calafrio de terror dentro de a batalha cósmica entre Deus e Satanás abatera-se sobre sua própria vida. Em um piscar de olhos, ele, que sempre fora um pai cético e negligente, um marido lascivo e galanteador, passou a ser um crente fanático em Cristo. Por que as notícias de hoje o transtornaram tanto, Bruce? Indagou Hayford. Penso que nenhum de nós duvidou da história de Buck, nem perdeu tempo em questionar se Carpathia era o anticristo. Não sei, Hayford. Bruce voltou a sentar-se na cadeira. Tudo o que eu sei é que quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais me aprofundo no estudo da Bíblia, mais pesada fica a carga sobre meus ombros. O mundo precisa saber que está sendo enganado. Sinto urgência em falar de Cristo em qualquer lugar, não apenas aqui. O povo desta igreja está assustado e sedento de Deus. Estamos tentando satisfazer suas necessidades, porém vejo mais sofrimentos pela frente. A notícia que chegou a meus ouvidos hoje foi o comunicado que o próximo principal objetivo de Carpathia é que ele chama de um entendimento entre a comunidade global e Israel, bem como o que ele chama de um acordo especial entre a ONU e os Estados Unidos. Buck endireitou-se na cadeira. O que você deduz disso? Não sei qual é o papel dos Estados Unidos porque, por mais que eu estude, não vejo a América envolvida neste período da história. Porém,
Todos nós sabemos que haverá um entendimento com Israel. Não sei de que forma acontecerá ou que benefícios trará à Terra Santa, mas este é claramente o tratado dos 7 anos. Chloe ergueu a cabeça, e isso sinaliza o início do período de 7 anos de tribulação. Exatamente. Bruce olhou para o grupo. Se esse comunicado disser qualquer coisa sobre uma promessa de Carpate de que Israel será protegido ao longo dos próximos 7 anos, isso oficialmente anuncia a tribulação. Buck fazia anotações. Então, os desaparecimentos, o arrebatamento, não deram início ao período de 7 anos? Não, respondeu Bruce. Parte de mim esperava que acontecesse algo para retardar o tratado com Israel. A Bíblia não menciona que isso venha a acontecer imediatamente. Mas, assim que acontecer, o cronômetro começará a funcionar. Começará a funcionar marcando o tempo em que Cristo estabelecerá seu reino na terra, certo? Perguntou Buck. Hayford estava impressionado por Buck ter aprendido tanto em tão curto espaço de tempo. Bruce assentiu. Certo, e esse é o motivo desta reunião. Preciso dizer-lhes uma coisa. Vou realizar uma reunião de 2 horas aqui neste escritório uma vez por semana, das 20 às 22 horas, só para nós. Estarei viajando um bocado, disse Buck. Eu também, complementou Hayford. Bruce levantou a mão. Não posso obrigá-los a comparecer, mas devo insistir. Sempre que estiverem na cidade, venham aqui. Em nossos estudos, vamos descrever em linhas gerais o que Deus revelou nas Escrituras. Alguns fatos vocês já conhecem por meu intermédio, mas se o tratado com Israel acontecer nos próximos dias, não teremos tempo a perder. Precisamos organizar novas igrejas, novos grupos de crentes. Quero viajar para Israel e ouvir as 2 testemunhas no Muro das Lamentações. A Bíblia fala do surgimento de 144 mil judeus que viajarão ao redor do mundo. Haverá um grande número de almas que aceitarão a Cristo, talvez mais de 1 bilhão. Isso parece fantástico, disse Chloe. Devemos ficar emocionados. Eu estou emocionado, disse Bruce, porém haverá pouco tempo para regozijo ou descanso. Lembra-se do que o livro de Apocalipse fala dos 7 julgamentos selados? Ela concordou com um movimento de cabeça. Começarão imediatamente, se estou certo. Haverá um período de 18 meses de paz, mas nos 3 meses seguintes, o restante dos julgamentos selados cairá sobre a terra. 1/4 da população mundial será extinta. Não quero parecer piegas, mas olhem ao redor dessa sala e digam-me o que esse fato significa para vocês. Hayford não precisou olhar ao redor da sala. Estava sentado ao lado das 3 pessoas mais próximas a ele no mundo. Será que em menos de 2 anos perderia outro ente querido? Buck fechou seu livro de anotações. Não ia deixar registrado que alguém naquela sala poderia morrer brevemente. Lembrou-se de seu primeiro dia de aula na faculdade, quando o professor lhe pediu para olhar para a direita e depois para a esquerda. Um de vocês 3 não estará aqui depois de 1 ano. Aquilo foi quase engraçado quando comparado à situação atual. Não queremos simplesmente sobreviver, disse Buck. Queremos agir. Eu sei, disse Bruce. Acho que estou sofrendo por antecipação. Vai ser uma caminhada longa e difícil. Estaremos todos atarefados e assoberbados, mas devemos traçar novos planos. Eu estava pensando em voltar para a faculdade, disse Chloe pensativa. Não para Stanford, mas para uma outra aqui por perto. Agora me pergunto, valerá a pena? Você poderá frequentar uma faculdade aqui neste lugar, disse Bruce, todas as noites às 8 horas, e há mais uma coisa. Eu sabia, disse Buck. Precisaremos de um abrigo. Um abrigo? Indagou Chloe. No subsolo, respondeu Bruce. Durante o período de paz, poderemos construir um sem levantar suspeitas. Quando acontecer o julgamento, não teremos condição de levar esse plano adiante. Do que você está falando? Perguntou Buck. Estou falando de conseguir uma escavadeira e preparar um lugar para nos refugiar. A guerra está chegando. Fome, pragas e morte. Hayford levantou a mão. Achei que não íamos fugir e nos esconder. E não vamos, disse Bruce.
Mas se não traçarmos planos, se não tivermos um lugar para nos abrigar, reorganizar os grupos, escapar da irradiação e de doenças, morreremos tentando provar que somos corajosos. Buck estava impressionado pelo fato de Bruce ter um plano real. Bruce disse que encomendaria um enorme tanque d'água para ser entregue ali. Ficaria instalado ao lado do estacionamento durante semanas, e as pessoas pensariam que se tratava apenas de um tanque para armazenar água. Depois, ele providenciaria uma escavadeira para abrir uma cratera com tamanho suficiente para alojar o tanque. Nesse ínterim, os 4 componentes do grupo perfurariam as paredes do tanque, passariam fios elétricos e condutores de água pelos buracos e preparariam o local para servir de esconderijo. Depois de algum tempo, Bruce mandaria retirar o tanque dali. Se alguém visse o tanque ser retirado, imaginaria que ele não tinha o tamanho ideal ou estava com defeito. Quem não viu, imaginaria que foi originalmente instalado debaixo da terra. A força-tribulação faria uma conexão entre o abrigo no subsolo e a igreja por meio de uma passagem secreta, mas só a usariam em caso de necessidade. Todas as reuniões seriam realizadas no escritório de Bruce. A reunião daquela noite terminou com uma oração. Os 3 novos crentes oraram por Bruce e por sua responsabilidade como líder. Buck insistiu para que Bruce fosse para casa e dormisse um pouco. Na saída, Buck virou-se para Chloe. Vou lhe mostrar meu carro novo, mas agora já não parece ter sido um bom negócio. Entendo o que você quer dizer. Ela sorriu. É bonito. Você gostaria de jantar conosco? Não estou com fome. Na verdade, estou precisando começar a me instalar no novo apartamento. Já está mobiliado? Ela perguntou. Caso contrário, você poderia ficar conosco até comprar alguns móveis. Temos muito espaço em casa. Ele pensou na ironia do convite. Obrigado. O apartamento está mobiliado. Hayford apareceu, vindo do fundo da sala. Onde você vai morar, Buck? Buck descreveu o condomínio que ficava na metade do caminho entre a igreja e o semanário. Não é muito longe. Não, convidarei vocês para me visitarem assim que estiver instalado. Hayford abriu a porta do carro do lado do motorista e Chloe esperou que ele abrisse a outra porta. Os 3 permaneceram de pé em silêncio e pouco à vontade sob a parca iluminação das lâmpadas da rua. Bem, disse Buck, é melhor eu seguir meu caminho. Hayford entrou no carro, Chloe permaneceu fora. Até logo. Chloe fez um leve aceno e Buck foi embora. Ele se sentiu um idiota. Como deveria ter agido? Sabia que ela estava aguardando, esperando algum sinal de que ele estava interessado. E ele estava. Só que tinha dificuldade em demonstrar. Não sabia se era por causa do pai dela ou por causa das muitas coisas que estavam acontecendo na vida de todos eles. Buck pensou no comentário de Chloe ao dizer que não valeria a pena cursar a faculdade. Aquilo também se aplicava a um caso amoroso, ele pensou. Por certo, ele estava sozinho. Por certo, tinham muitas coisas em comum. Por certo, sentia atração por ela e estava claro que essa atração era recíproca. Mas o fato de demonstrar interesse por uma mulher naquele momento não pareceria um pouco trivial, considerando tudo que Bruce acabara de dizer? Buck já aprendera a amar a Deus. Essa deveria ser sua única paixão até a volta de Cristo. Seria certo, ou pelo menos prudente, concentrar sua atenção em Chloe Steele ao mesmo tempo? Tentaria afastá-la de seus pensamentos. As chances eram poucas. Você gosta dele, não? Perguntou Hayford ao saírem do estacionamento. Ele é uma boa pessoa. Estou falando de Buck. Sei de quem você está falando. Ele é uma boa pessoa, porém mal toma conhecimento de minha existência. Ele está com a cabeça cheia. Recebo mais atenção da parte de Bruce e ele tem a cabeça mais cheia do que qualquer um de nós. Depois que Buck se instalar em seu apartamento, ele nos telefonará. Telefonará? Disse Chloe. Você parece o personagem pai de Little House on the Prairie, seriado da TV sobre uma família de colonos. Desculpe-me. De qualquer forma, penso que Buck Williams não quer mais saber de telefonemas. O apartamento de Buck parecia vazio sem seus pertences ali. Desvencilhou-se dos sapatos e ligou para seu voicemail, sistema eletrônico de comunicação com mensagens gravadas em Nova York.
Queria deixar um recado para Marge Potter, sua ex-secretária, perguntando quando chegariam as caixas despachadas de Nova York. Marge se adiantara a ele. O primeiro dos 3 recados era dela. Não sabia para onde despachar suas coisas, portanto enviei-as ontem à noite para a sucursal de Chicago. Devem chegar na segunda de manhã. O segundo recado era do chefão, Stanton Bailey. Ligue para mim na segunda-feira, Cameron. Quero receber sua matéria até o final da próxima semana e precisamos conversar. O terceiro era de seu amigo editor executivo, Steve Plank, agora porta-voz de Nikolai Karpatya. Buck, ligue para mim assim que puder. Karpatya deseja conversar com você. Buck fungou, deu uma risadinha e apagou os recados. Deixou gravado um agradecimento para Marge e uma confirmação de recebimento de recado para Bailey. Anotou o número do telefone de Steve e decidiu esperar para retornar sua ligação. Karpatya deseja conversar com você. Uma maneira casual de dizer: o inimigo de Deus está à sua procura. Buck não tinha certeza se Karpatya sabia que a lavagem cerebral não surtira efeito em relação a ele. O que aquele homem faria ou tentaria fazer se soubesse que a memória de Buck estava perfeita? E se imaginasse que Buck sabia que ele era um assassino, um mentiroso, uma besta? Sentado diante do aparelho de TV, Hayford ouvia as análises dos comentaristas a respeito dos comunicados vindos da Organização das Nações Unidas. A maioria apoiava a transferência da ONU para as ruínas da Babilônia, localizada ao sul de Bagdá. Um dos comentaristas disse: se Karpatya estiver sendo sincero quanto ao desarmamento mundial e armazenar os 10% restantes do equipamento bélico, prefiro que o local escolhido seja no Oriente Médio, nas cercanias de Teherã e não em uma ilha perto de Nova York. Gostaria também que o edifício da ONU, depois de desativado, fosse transformado em museu, por ser o edifício mais horroroso que este país já construiu. Os mais experientes prenunciaram frustração e fracasso nos resultados das negociações entre os líderes religiosos e os especialistas financeiros. Um deles disse: não é possível haver uma única religião mundial, por mais sedutora que possa parecer, e uma moeda única mundial, mesmo que seja destinada a facilitar seu manuseio. Estes serão os primeiros problemas principais de Karpatya e talvez, a partir de então, as massas abrirão os olhos em relação a ele. A lua de mel terminará logo. Aceita uma xícara de chá, papai? Gritou Chloe da cozinha. Ele recusou com um agradecimento e ela apareceu logo em seguida trazendo uma para si mesma. Sentou-se do outro lado do sofá e ajeitou os pés por baixo do roupão, sem tirar os chinelos. Seus cabelos recém-lavados estavam envoltos em uma toalha. Marcou algum encontro para este fim de semana? Indagou Hayford no intervalo para os comerciais. Não seja engraçadinho. Não foi essa a minha intenção. O que haveria de estranho em alguém convidá-la para sair? A única pessoa que eu gostaria que me convidasse parece ter mudado de ideia a meu respeito. Bobagem. Não posso nem imaginar quanta coisa se passa na mente de Buck. Pensei que eu estivesse presente na mente dele, papai. Agora fico aqui sentada como uma colegial, cheia de dúvidas e esperançosa. É uma situação insuportável. Mas por que eu deveria me importar? Mal o conheço, apenas o admiro, e é só. Você o admira? Claro, quem não o admiraria? Ele é inteligente, desembaraçado, talentoso, famoso. Ah, sim, um pouco, mas não vou me atirar nos braços dele. Apenas pensei que estivesse interessado, é tudo. Em seu bilhete, disse que sentia atração por mim. Como você reagiu a isso? A ele, você quer dizer? Hayford assentiu. Não fiz nada. O que deveria ter feito? Também senti atração por ele, mas não quis afugentá-lo. Talvez ele pense que afugentou você. Talvez pense que foi muito impetuoso, rápido demais. Mas você não sentiu o mesmo impulso? De certa forma, sim, mas só intimamente. Achei que se eu fosse sincera e me tornasse amiga dele, as coisas aconteceriam naturalmente. Hayford deu de ombros. Talvez ele necessite de mais incentivo. Ele não receberá nenhum incentivo de minha parte. Não é meu estilo. Você sabe disso. Sei
Sei, querida, disse Hayford, mas você mudou muito nesses últimos tempos. Sim, mas meu estilo não mudou. Ao dizer isso, ela sorriu. Papai, o que eu devo fazer? Não quero desistir dele, mas você não percebeu que a situação mudou? Ele deveria ter me convidado para jantar fora, mas nem sequer aceitou nosso convite. Nosso convite? Eu fiz algum convite? Bem, achei que não seria certo convidá-lo para sair comigo. Eu sei, mas talvez ele não desejasse a minha companhia. Se Buck sentisse por mim o mesmo que sinto por ele, teria aceito. Na verdade, ele é quem deveria ter feito o convite e deixado você fora disso. Quero dizer, não me interprete mal, papai. Sei o que você quis dizer. Acho que está tirando conclusões muito precipitadas. Espere mais um dia. Você verá que diferença faz uma boa noite de sono. O intervalo para os comerciais terminou e Chloe passou a bebericar seu chá. Hayford sentia-se privilegiado por Chloe conversar com ele sobre assuntos como esse. Ao que se lembrava, ela não chegou a conversar muito com Irene sobre rapazes. Ele sabia que era o único porto seguro para a filha nesse período tempestuoso e apreciava ouvir suas confidências. Se você quiser conversar mais, posso desligar a TV, ele disse. Não há nenhum fato novo além dos que o Bruce nos contou. Não, ela disse, levantando-se. Francamente, estou farta de mim mesma. Ficar sentada aqui falando sobre minha vida amorosa ou carência de amor parece muito infantil nesta época em que estamos vivendo. Você não acha? Parece que só há uma coisa para preencher meu tempo se eu não voltar para a faculdade. De início, quero memorizar os livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Hayford riu. Você está brincando? Claro, mas sabe o que quero dizer, papai? Nunca imaginei que a Bíblia viesse a despertar algum interesse em mim, mas agora passei a estudá-la como se não houvesse amanhã. Hayford permaneceu em silêncio e percebeu que Chloe estava surpresa diante de sua própria ironia não intencional. Eu também, ele disse. Já aprendi sobre a profecia do final dos tempos muito mais do que pensei que pudesse aprender. Estamos vivendo esse momento, aqui, agora, e não haverá muitos amanhãs, não é mesmo? Certamente não muitos para perder tempo lamentando a respeito de um homem. Ele é um homem muito interessante, Chloe. Você está querendo dar uma ajuda. Vamos esquecê-lo, está bem? Hayford sorriu. Se eu não mencionar o nome dele, você o esquecerá? Devemos dispensá-lo da força tribulação? Chloe balançou a cabeça. A propósito, há quanto tempo você não me chama de Chloe? Você gostava quando eu a chamava assim. É verdade, quando eu tinha 9 anos. Boa noite, papai. Boa noite, querida. Eu amo você. Chloe começou a se dirigir para a cozinha, mas parou e virou-se rapidamente, curvando-se para abraçá-lo e tomando cuidado para não derramar o chá da xícara. Eu também amo você, papai, mais do que nunca e de todo o meu coração. Buck Williams deitou-se de bruços em sua nova cama pela primeira vez. Era uma sensação estranha. O belo apartamento fazia parte de um ótimo edifício, mas a pacata Chicago não se assemelhava em nada a Nova York. Tudo era muito quieto. Ele havia comprado algumas frutas frescas, mas deixou-as de lado. Viu as notícias na TV e depois ouviu um pouco de música suave. Decidiu ler o Novo Testamento até pegar no sono. Buck absorveu tudo o que pôde de Bruce Barnes acerca dos próximos acontecimentos, porém achou mais interessante ler os Evangelhos do que o Velho Testamento ou as profecias do Apocalipse. Jesus havia sido um revolucionário. Buck sentia-se fascinado com seu caráter, sua personalidade, sua missão como homem. O Jesus que ele sempre imaginou ou pensou conhecer era um impostor. O Jesus da Bíblia era radical, um homem de paradoxos. Buck colocou a Bíblia na mesa de cabeceira e deitou-se de costas, protegendo os olhos da luz com o braço. Se você quiser ser rico, desfaça-se de seu dinheiro, ele disse a si mesmo. Este é o ponto mais importante. Se você quiser ser exaltado, humilhe-se. A vingança parece lógica, mas é errada. Ame seus inimigos, ore por quem o despreza. Estranho. Seus pensamentos desviaram-se para Chloe. O que ele estava fazendo? Ela não era cega, era jovem, mas não tola. Ele não poderia seduzi-la e depois mudar de ideia, sem ser grosseiro.
Será que estava mudando de ideia? Queria realmente esquecê-la? Claro que não. Ela era uma pessoa maravilhosa, divertida, era uma colega crente e sua compatriota. Poderia ser uma boa amiga, independentemente de qualquer coisa. Então a situação havia chegado a esse ponto? Diria ela que seriam apenas bons amigos? Era isso que ele queria? Deus, o que devo fazer? Ele orou silenciosamente. Para ser franco, estou adorando estar apaixonado. Adoraria iniciar um relacionamento com Chloe. Será que ela é muito jovem? A época não é apropriada para pensar nisso. Sei que tu tens muito trabalho destinado a nós. E o que nos acontecerá se estivermos apaixonados? Devemos nos casar? E deveríamos ter filhos se tu estarás voltando em 7 anos? Se já existiu uma época em que deveríamos pensar muito a respeito de trazer filhos ao mundo, essa época é agora. Buck afastou o braço dos olhos e desviou-os da luz. E agora? Deus responderá à sua oração em voz alta? Por certo que não. Sentou-se à beira da cama, segurando a cabeça com as mãos. O que estaria acontecendo com ele? Tudo o que queria saber era se deveria continuar a cortejar Chloe. Começou orando por isso e, de repente, estava pensando em casamento e filhos. Loucura! Talvez Deus trabalhe dessa maneira, ele pensou. Conduz a pessoa a tirar conclusões lógicas ou ilógicas. Baseado nisso, acho que seria melhor não dar esperanças a Chloe. Ela estava interessada, ele sabia. Se ele demonstrasse o mesmo interesse, a situação derivaria para uma única direção. No mundo caótico em que estavam vivendo, acabariam trazendo aflição um ao outro. Seria justo? Isso não fazia sentido. Como ele poderia permitir que alguma coisa se intrometesse em sua devoção a Deus? Apesar disso, ele não conseguia esquecê-la, tratá-la apenas como uma irmã. Não, ele deveria fazer a coisa certa. Conversaria com Chloe sobre o assunto. Por certo, ela merecia uma explicação. Marcariam um encontro informal e conversariam. Ele seria franco com ela. Se omitisse seus próprios sentimentos, poderia conhecê-la melhor. Isso a faria sentir-se bem, não? Mas será que teria coragem de dizer-lhe o que realmente pensava? Que nenhum dos dois deveria levar adiante um relacionamento amoroso em uma época como aquela? Ele não sabia. Porém, estava certo de uma coisa. Se não resolvesse a situação imediatamente, talvez nunca mais o fizesse. Olhou para o relógio. Passava um pouco das 10:30. Será que ela ainda estava acordada? Discou para a casa dos Stiles. Hayford estava subindo a escada quando o telefone tocou. Ouviu Chloe se mexer na cama, mas a luz do seu quarto estava apagada. Vou atender, querida, ele disse. Correu até a sua mesa de cabeceira e atendeu. Sr. Steele, é Buck. Oi, Buck. Pare de me chamar de senhor. Você está me fazendo sentir um velho. E você não é? Engraçadinho. Pode me chamar de Ray. O que posso fazer por você? Gostaria de saber se Chloe ainda está acordada. Acho que não, mas vou verificar. Não, está tudo bem, disse Buck. Só diga a ela para me ligar quando puder, está bem? Ele informou seu novo número a Hayford. Papai, disse Chloe alguns minutos depois. Você sabia que eu estava acordada. Você não disse nada quando falei que ia atender. Eu não tinha certeza. Você não acha que foi melhor assim? Deixar que ele aguarde até amanhã? Oh, papai, ela disse. Não sei. Você imagina o que ele queria? Não tenho a mínima ideia. Oh, detesto isso. Estou adorando, claro. Pasta 3. No sábado de manhã, Buck foi de carro até a Igreja Nova Esperança, na expectativa de encontrar Bruce Barnes em seu escritório. A secretária lhe disse que Bruce estava terminando de preparar um sermão, mas iria recebê-lo. Você faz parte do grupo de amigos de Bruce, não? Indagou ela. Buck assentiu. Achava que sim. Isso deveria ser honra? Sentia-se muito inexperiente como novo seguidor de Cristo, parecendo um bebê. Quem poderia prever tal transformação nele? E quem teria imaginado que haveria o arrebatamento? Buck balançou a cabeça. Só os milhões de pessoas que estavam preparados, concluiu ele. Ao saber que Buck o aguardava, Bruce imediatamente abriu a porta e cumprimentou-o com um